Olá, turma! Muito boa tarde. Estamos começando pelas ondas do canal Educação, mais uma aula de Geografia. Eu sou Marcelo Lima e é um prazer estar aqui pertinho de vocês, pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. E no nosso episódio de hoje, vamos falar sobre globalização da economia. Olha só, vamos tratar sobre esse tema muito interessante que fala sobre a globalização. É um tema muito aplicado, debatido, discutido em todos os âmbitos, inclusive no Enem, no Exame Nacional do Ensino Médio. Lá no Enem nós temos essa coisa da globalização, viu, gente? Se liga. E o nosso objetivo hoje é analisar as transformações na estrutura e organização do sistema produtivo advindo do processo de globalização econômica. Ou seja, vamos bater um papo sobre a globalização. Turma, quando se trata de globalização, nós temos que lembrar que globalização é fluxo. Fluxo significa circulação. E circulação, para existir circulação, nós precisamos de logística. E quando eu falo de logística, estou me referindo ao apoio, ao suporte. E eu queria começar falando da globalização a partir da circulação, da logística, a partir dos meios de transportes. Observa bem, os transportes são vitais para a globalização. Porque transporte é circulação e logística. Logística, porque ele dá apoio a uma atividade econômica. Todas as atividades, gente, precisam de apoio e infraestrutura. E esse apoio é a logística da coisa. Por exemplo, para essa aula existir, nós temos toda uma estrutura montada, profissionais envolvidos, para essa aula existir. O nome disso é a logística. Mas para existir também as atividades econômicas, nós precisamos de infraestrutura, de apoio, de suporte, de condições para as atividades existirem. E uma das condições, uma da logística, é o transporte. Os transportes, na realidade, formam o setor de logística. Ele dá o suporte. E na globalização, vou logo avisando a vocês, nós temos a circulação, o fluxo, através dos transportes e das comunicações. As coisas circulam, gente, para vocês entenderem melhor, pelos transportes e comunicação. Os transportes, eles circulam neles os bens materializados, na forma de matéria, é isso que eu quero dizer. Como os produtos que a gente compra, os elétrons, exemplo, produtos agrícolas, minérios. É o que está materializado ali, você fisicamente. E os transportes, eles circulam com esses produtos materializados. Ok. Mas além de produtos materializados, também circulam na globalização os produtos imaterializados. Imaterializados são aqueles que não estão na forma de matéria, você não pega. E onde eles estão? Eles estão principalmente na rede mundial de computadores, a internet. Através dos seus aplicativos, dos seus sites, páginas, vamos dizer assim, circulam bens imateriais. Professor, o senhor já me deu exemplo de bens materiais, né? Um eletrodoméstico, um minério de ferro, uma soja. Esses você pega, são materializados. Me dá exemplo de bens imaterializados que circulam. Eu tenho vários. Eu tenho, por exemplo, os filmes que circulam nas plataformas, as músicas, são bens imaterializados. Eu também tenho propagandas, dinheiro eletrônico, como exemplo, o Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda que você não pega, porque ela não é materializada, ela é imaterializada. E aí ela circula no mundo, o Bitcoin. E assim, gente, nós temos vários bens antivírus, né? Nós também temos os bens imateriais, como informações, imagens,
que circulam nas redes sociais. Esses produtos imaterializados vêm ganhando cada vez mais, como livros digitais. Você tem o livro impresso, materializado, esse circula pelo transporte. Já o livro digital, ele circula pela internet, pelos aplicativos, pelos sites de venda. Então, você observa que na globalização, o principal foco dela é o fluxo. Fluxo, já sei, professor, circulação de mercadorias, produtos e serviços. E produtos materializados e imaterializados. Então, o transporte, ele contribui para a existência. Lógico, se não existissem os meios de transporte, nós não teríamos a globalização. Quando se fala dos transportes, aí vocês estão vendo, eles se dividem em terrestres, aquáticos e aéreos, quanto ao espaço que circulam. Repito, quanto ao espaço que circulam. Os terrestres, nós temos o rodoviário. O nome de estudo, turma. Rodoviário é tudo que circula por rodovias, ou seja, avenidas, ruas, estradas, BRs e vai embora. E o que é que circula por rodovias? Aí eu tenho os caminhões, os carros de passeio, os automóveis de maneira geral, vamos dizer assim. Eu tenho as motos, quadriciclos e similares. Tudo que anda sobre uma rua, uma BR, uma estrada é rodoviário. Você tem o ferroviário, também o nome de estudo. Ferroviário é tudo que circula sobre trilhos, ferrovias. Aí eu tenho o trem, o metrô, o VLT, veículo leve sobre trilhos. Os VLTs que circulam aí nas cidades. Esses são os ferroviários. E nós também temos os dutos. O duto vem de tubulação, canos gigantes, tubulações, encanamentos. E o que é transportado dentro desses encanamentos? Aí eu tenho um óleo, no caso aí seria o oleoduto, que transporta óleo combustível nessas tubulações. E nós também temos o gasoduto, que transporta gás por esses dutos, essas tubulações. Esses aí são terrestres, né, tu? Rodoviário, ferroviário e os dutos. Aquático, nós temos os marítimos e fluviais. Marítimos, o nome de estudo, são embarcações que circulam pelo mar. E o fluvial são embarcações que circulam pelos rios. Pelos rios, turma. E o aéreo? Bom, o aéreo, o mais conhecido do aéreo, é a aviação. Aviões, helicópteros, citamos aí também aeroplanos e outros similares. Jatos, né? Todos são aéreos. Além desses, eu tenho um transporte aéreo, gente, que foi desenvolvido muito recentemente. Na realidade, desculpa, não muito recentemente, já temos décadas. Mas ele passou a ser usado recentemente para sociedade, para fins civis. Antes, ele só era usado para fins militares. Quem são eles? Os drones. Marcelo, mas o que é que um drone transporta? Eu sei que ele não transporta gente, é verdade. Mas os drones transportam, os militares, por exemplo, armas, artefatos bélicos. Os drones também transportam consigo câmeras de filmagem, fotográficas. A função do drone é transportar, esses que nós usamos convencionalmente, é transportar câmeras para registrarem alguma coisa. Só que nós estamos avançando com os drones. Olha só, uma curiosidade. Hoje, algumas entregas que eram feitas, ou seja, pequenos lotes, pequenos volumes, já são entregues em alguns lugares por drones. Tem a embalagem, o encaixotamento, o drone vai e pousa aonde já em alguns lugares já se constroem áreas para
receber os drones, pistazinhas, né? O drone pousa, a pessoa que adquiriu o produto, ela retira e encaixa e ele volta. Isso já é uma realidade em algumas cidades do mundo. No Brasil já se faz isso em São Paulo. Dentro do aéreo, turma, eu tenho o espacial. Olha só. Tudo que vai para fora da Terra, professor. Exatamente. Foguetes, satélites, sondas espaciais. A Estação Internacional Espacial, que nesse exato instante está alguns quilômetros acima da gente aí no espaço sideral. Então, o espacial é um transporte também, gente. Onde nós temos sondas, foguetes, naves espaciais, a Estação Internacional, como eu falei anteriormente. Bom, aí eu estou te mostrando, no processo de globalização, a importância e a divisão dos transportes quanto ao espaço que circula. Agora, eu vou falar com vocês sobre as modalidades de se transportar. Como assim modalidade? A forma, gente. O modo. Vamos lá. Eu tenho o chamado o primeiro modo de transportar, conhecido como unimodal. Olha o nome. Unimodal. O que é isso? Uni vem de único, né? Modal, a única forma. É quando você está num trecho, pega um transporte, seja ele qual for, e chega a outro e termina a viagem no mesmo transporte. Você começa e termina no mesmo transporte. Repito, você começa e termina no mesmo transporte. Vamos lá. Você pega um carro, sai da sua cidade e chega lá na outra, terminou a viagem, unimodal. Você pega um navio num porto, chega no outro porto, termina a viagem, unimodal. Eu também tenho, eu vou lá para baixo no slide, o sucessivo. Dá uma olhada aí, turma. O sucessivo é quando você também pega um único tipo de transporte, só que você vai mudando, saindo de um para outro. Não entendi. Vai entender agora. Vamos supor que você pega um ônibus, chegue num local, desça do ônibus e pegue nesse local um outro ônibus. Aí chega no outro local, pega outro ônibus. Ih, Marcelo, eu peguei vários ônibus para chegar no meu destino. É sucessivo. Peguei alguns aviões para chegar no meu destino. Sucessivo. Não, aí eu peguei alguns trens para chegar no meu destino. Também é sucessivo. O sucessivo, você pega um só tipo, mas várias vezes. Você muda, né? Você pega vários trens, ou vários navios, ou vários ônibus, vários caminhões. Observa que você desce num e entra no outro, mesmo tipo, né? Desce do ônibus, entra no outro ônibus. Aí eu tenho o chamado intermodal e o multimodal. No intermodal e no multimodal, esses que faltam agora, o que é que eles têm em comum? O intermodal para o multimodal. Em ambos, você vai pegar transportes diferentes. Tanto no inter como no multimodal, você vai pegar, por exemplo, caminhão, aí depois pega um ônibus, depois pega um navio, pega um trem. Sim, nos dois você pega transportes diferentes. Ok. E qual a diferença dos dois? É que no intermodal, você tem que fechar contratos separados. Se você quer levar uma mercadoria para outro país, que vai pegar um ônibus, um trem, um metrô, um avião, aí você tem que procurar cada um, fechar um contrato com o dono do ônibus, para deixar a mercadoria, com o dono do trem, aí já é outro contrato, com o dono do navio, o dono do avião. Ah, Marcelo, quer dizer que no intermodal eu uso transportes diferentes. Ok. E eu tenho que fazer contratos diferentes com cada etapa. Beleza. E o multimodal? Aí não, gente. Você contrata uma empresa que faz tudo para você. Você chega para ela, ó, eu vou precisar de caminhão, de navio, de trem. Aí a empresa lá diz, ó, não se preocupe. Faça só um contrato aqui comigo que eu tenho os meus transportes. Essa parte aí é comigo. Ah, professor, então e fica
Fica de boa, né? Exatamente, ela vai pegar um transporte, ela vai contratar só uma empresa e a empresa vai resolver tudo para ela. Ou seja, no intermodal, não, gente, eu tenho que fechar contrato com cada um separadamente. No intermodal. No multimodal, não, eu contrato uma só empresa que resolve tudo para mim. Ela vai se virar em caminhão, em trem, metrô, não se preocupe. No multimodal é um só contrato. Na globalização, uma coisa interessante, está predominando no mundo as empresas multimodais. Olha só, olha o nome delas, empresas multimodais. Ou seja, empresas que fazem tudo. Basta fechar um contrato com ela, que ela tem os diversos meios de transporte, caminhão, trem, metrô, avião, ó, ela fecha tudo. E assim você vai ter que fazer apenas um só contrato. Bom, aí você viu a relação entre a globalização, que vem evoluindo cada vez mais, com os meios de transportes. Beleza, turma. Agora eu queria mostrar para vocês sobre a evolução histórica dos transportes. Evolução histórica dos transportes. Gente, a globalização ela se confunde com os transportes. Apesar da globalização ter nascido lá para meados do século XVI, com as navegações mercantilistas, a globalização e os transportes estão intimamente ligados. Eu vou começar aqui na Idade Antiga. Olha só. Idade Antiga. Professor, quais os transportes usados na Idade Antiga? O primeiro transporte que o homem usou foi ele mesmo, é o transporte humano. Lembrem que nós éramos nômades, andávamos migrando de um lado para outro e a gente levava as coisas. Então a gente usou a gente mesmo como meio de transporte humano. Se você lembrar as civilizações antigas, elas escravizavam as outras e os escravos viravam transporte de mercadorias. Aquelas pirâmides do Egito, por exemplo, foram pessoas que transportaram aquelas pedras todas. Aí depois o homem passou a domesticar os animais, aí surgiu o transporte animal. Aí você tem um homem domesticando os animais e usando assim, né? Camelos, dromedários, renas, mula, boi, cavalo, jumento, e vai embora. Ainda na Idade Antiga, turma, o homem passou a usar o transporte fluvial. Olha só onde é que nasce o fluvial. O fluvial e o marítimo. Fluvial e o marítimo. Ah, Marcelo, já as embarcações surgiram na Idade Antiga. Claro. Fenícios, gregos, troianos, lembra do filme, né? Eram grandes navegadores. E já navegavam pelos rios e pelos mares. Ok. Passou o tempo, veio a Idade Média, a coisa continuou. Aí depois vem o século XVI. Olha só. E o século XVI, professor? No século XVI, aí nasce a globalização exatamente aqui. No século XVI, nós vamos ter o surgimento do mercantilismo, na necessidade de colonizar, dominar colônias, explorá-las. E para chegar até essas colônias, nós tínhamos que, lógico, nos transportarmos. E o meio de transporte utilizado foi o marítimo. Aí agora nós vamos ter a mundialização do transporte marítimo. Ó, não quero dizer aqui e nem entrar em contradição, viu, gente? O transporte marítimo, ele surge na Idade Antiga. Repito, transporte marítimo, Idade Antiga. Ok. Só que com
o mercantilismo, o absolutismo, colonialismo, todos esses ismos, metalismo, né? Do século XVI, o homem, na necessidade de ganhar outros continentes, vai aperfeiçoar, investir, se preparar, cientificar o transporte marítimo. Aí você tem na história os grandes navegantes, como Cristóvão Colombo, o Pedro Álvares, que chegou aqui ao Brasil, o Vasco da Gama, né, esse grande navegador. O time até que não é muito bom, não, mas o navegador que deu origem é assim. Aí passou o tempo, aí veio o século XVIII, século XVI e agora o século XVIII. E com o século XVIII, gente, nós vamos ter uma coisa interessante. Olha só. No século XVIII, nós vamos ter a primeira Revolução Industrial. Repito, primeira Revolução Industrial. E com a primeira Revolução Industrial, o homem vai sentir a necessidade de um transporte de cargas. Muita carga, porque ele tinha que transportar muito minério, muito algodão, muito carvão. Aí tu imagina, eita, que agora a necessidade é um transporte de cargas. Beleza, então bora fazer um transporte de carga. Como? Como no século XVIII, o homem já dominava os minerais, parte deles, né? O homem já fazia manipulação de minérios, principalmente o minério de ferro. Aí, gente, se ele já dominava a máquina a vapor, o minério de ferro, e queria um transporte de carga, minério de ferro, transporte de carga, máquina a vapor. Se você casar os três, um transporte de carga que seja de ferro e usar da máquina a vapor, você tem o transporte ferroviário. O trem ferroviário. Professor, quer dizer que o transporte ferroviário, ele nasce no século XVIII, com a primeira Revolução Industrial. O homem passa a usar o trem, porque ele tem como produzir, precisa de um transporte de carga, com a máquina a vapor, o trem vai atender essas necessidades humanas. E aí no transporte, aí no século XVIII, você tem aí o chamado transporte ferroviário. E no século XIX? Olha o contexto aí do século XIX. O século XIX é marcado pelo crescimento das cidades. Atenção nessa historinha. As cidades cresceram muito, cresceram muito. E aí a carruagem, olha lá, a carruagem começou a ser problema nas grandes cidades. Carruagem, ela não tem o mesmo desempenho, aquela coisa que deveria ter, né? Aí os caras disseram, rapaz, foi o seguinte, eu estou no século XIX e aí eu já tenho o petróleo, o gás, o homem já começa a produzir gasolina. Olha só, no século XIX já tem a eletricidade em muitos países. E a eletricidade ela vai contribuir para uma produção mais moderna. Olha só a ideia. Se eu tenho tecnologia, eu tenho produção de gás, eu tenho produção de petróleo, de óleo, de gasolina, e eu preciso de um transporte menor que caiba na cidade, que circule, porque a cidade ficou muito grande, a carruagem não está dando. Aí veio o automóvel. A resposta disso é o automóvel, é o transporte rodoviário. Aí nasce, turma, o chamado transporte Marcelo, quer dizer que a rodovia, o transporte rodoviário, ele é um transporte urbano. Exatamente. E claro que hoje nas cidades nós temos o transporte de trem, mantém-se mais gente. A elite urbana da época, ela queria mais espaço, né? Um transporte mais ágil, para chamar de seu. Um transporte individual e não mais coletivo. Aí não deu outra, passaram a investir. Aí veio o rodoviário. Século XIX, segunda Revolução Industrial.
E no século XX, gente, olha aí, o século XX é marcado pela aviação civil, que é o primeiro que eu quero mostrar. A aviação civil. Como assim, professor? Olha, o avião, ele foi inventado no século XIX, Santos Dumont, todo mundo sabe dessa historinha. Mas, naquela época, o avião, quando ele ganhou corpo, que passou a ser consumido, né? As pessoas precisaram andar de avião. No primeiro momento, o transporte rodoviário, ele era usado por políticos, autoridades e exército. Aqui para nós, gente, a primeira função dos automóveis foi ganhar o mundo. E a segunda missão também veio com o avião. O avião, ele passa a se mundializar a partir da Segunda Guerra Mundial. Como assim, professor? Olha, presta bem atenção. Até a Segunda Guerra Mundial, quem usava avião, gente? Boa tarde, Priscila Santos, Rosário, galera aí que está chegando. O avião, gente, ele era usado por exércitos, governos. Era para fins militares, governo e tal. Marcelo, quer dizer que até essa Segunda Guerra Mundial, nós não tínhamos essa aviação que temos hoje. Tínhamos não, turma. Aeroportos, essa quantidade que temos, voos, linhas aéreas, aeronaves, companhias aéreas. Não, gente, não. Não tinha voo da Europa para os Estados Unidos, nem da costa leste para o oeste dos Estados Unidos. Aqui praticamente nem existia. Mas após a Segunda Guerra Mundial, o homem passou a sentir a necessidade, após a Segunda Guerra, de ganhar o mundo. Vão surgir, você sabe disso, empresas que vão ganhar o mundo, as famosas multinacionais. Então, gente, como as multinacionais ganham o mundo, as empresas ganham o mundo, as pessoas vão passar o quê? A circular mais. Aí o avião passa a ter uma utilidade muito forte. A partir daí, aí vão surgir empresas aéreas e aeroportos e tal. Ainda no século XX, nós vamos ter também o surgimento do metroviário. O metrô, turma, olha só. O metroviário é um trem que circula no subsolo. É o trem de subsuperfície chamado. Marcelo, por que os caras inventaram o metrô? Olha, o nome de estudo é a etimologia da palavra. Metrô é porque vem de metrópole. Olha só, metrô é porque vem de metrópole. Metrópole, gente, é a cidade mãe. Esse metrópole é a metro, vem de mãe. Metrópole, polis, cidade. Repito, o polis da cidade e o metro de mãe. Cidade mãe. Por que a metrópole é uma cidade mãe? Porque ela é a cidade mais importante no meio daquelas vizinhas próximas delas. Você tem Teresina, por exemplo. Tem 12 cidades em volta de Teresina. Teresina é uma cidade-mãe, é uma metrópole. São Paulo é a cidade-mãe da sua área metropolitana, e Teresina também. E essas metrópoles, gente, quando elas foram crescendo, quando eu digo crescendo, galerinha, é passando de 1, 2, 3, 4 milhões, ou até mais, de habitantes. Tem metrópole com mais de 25 milhões, como Tóquio. E já entendi, professor, quando essas cidades-mães, metrópoles, se tornaram muito grandes, isso foi acompanhado de quê? De congestionamento. Bicho, é mesmo. Ó. Isso foi acompanhado de engarrafamento, acidente, poluição. Aí os governantes, rapaz, não tem condição da gente ficar com esse horror de automóvel na cidade, não. Vamos ter que estimular o transporte coletivo. Beleza. Mas mesmo o transporte coletivo está congestionando. É verdade? Então, bora desenvolver um transporte coletivo que use o subsolo. Aí ele não impede aqui em fora, né?
E a gente tem condição para isso? Rapaz, para fazer um transporte coletivo, a gente precisa de tecnologia, viu? Eu digo de subsuperfície, lá embaixo. Mas nós já estamos vivendo a terceira revolução industrial, certo? Se nós estamos vivendo a terceira revolução industrial, então a gente tem condição de fazer isso. E não deu outra, turma. Aí veio o metroviário, transporte da metrópole, transporte coletivo de subsuperfície. Foi uma necessidade da grande cidade surgindo e uma consequência da terceira revolução industrial. E aí, por último não, né? Ainda no século XX, nós temos o transporte espacial, turma. Ah, Marcela, o homem vai ganhar a Lua, vai ganhar o espaço, vai entrar em órbita, sair de órbita, né? Vai viajar aí milhares de quilômetros através das sondas espaciais. O homem mesmo não, mas as sondas que ainda hoje viajam. Olha, gente, tem sondas que viajam há mais de 30 anos. Rapaz, você tem uma 30 anos, foi lançada há 30 anos, está lá, se comunicando ainda com a Terra. Isso é interessante, né? O transporte espacial, ele foi principalmente após a Segunda Guerra Mundial, em meados ali dos anos 60, para os anos 70 do século passado. Esse transporte espacial ele ganhou impulso com a Guerra Fria. Vocês sabem que a Guerra Fria foi uma guerra geopolítica, né, ideológica, entre duas superpotências, os Estados Unidos e a ex-União Soviética. Essas duas superpotências, uma capitalista e outra líder socialista, dividiram o mundo entre eles, vamos dizer assim, né, através da Guerra Fria. E para competir, para mostrar mais poder na época da Guerra Fria, eles investiram, se confrontando, numa corrida espacial, como ficou chamado na época. Corrida espacial. Era uma corrida porque uma disputa, né? Um ia para frente, outro ia para frente. Um inventava um foguete, outro inventava um foguete. Um inventava uma sonda, outro inventava uma sonda. Um inventava um satélite, outro inventava um satélite. Um dizia que ia entrar em órbita, outro foi bater na Lua. Isso daí, gente, é uma competição que existe entre essas potências aí. E aí, nisso, o transporte espacial se desenvolveu. E hoje, o transporte espacial ele está ganhando impulso através da iniciativa privada. Empresas e grupos empresariais e grandes magnatas aí das tecnologias estão investindo muita grana, milhões e milhões. Para quê? Para lançar o homem em órbita. Aí eles lançam aquele foguete, passam ali tantos minutos ou horas gravitando lá no espaço, aí depois eles retornam. Isso daí, gente, dá origem a vários equipamentos, várias pesquisas de transmissão. A coisa está avançando, né, gente? E por último nós temos os drones. Os drones, como eu já falei para vocês, que são transportes não tripulados, ou seja, não tem ninguém dentro dele. Ele opera sem nenhuma pessoa dentro dele, como diz o caboclo, dentro dele. Ele está lá no mundo. E os drones que foram usados pelos militares, como eu falei anteriormente, depois eles, claro, ainda continuam sendo usados pelos militares. Mas os drones hoje já ganharam o mercado civil, ou seja, fora do âmbito militar. A nossa vida, né, gente? Bom, turma, com isso a gente viu a evolução histórica dos transportes. 3 minutos, por favor.
Ok, de volta pelas ondas, falando dos transportes. Observa, tu, uma coisa muito interessante é que os transportes surgem por duas coisas. Por necessidade e por tecnologia. Necessidade que, se não tivesse, não precisaria inventar. O homem, em sua evolução, o que sempre evoluiu foi justamente a necessidade das coisas. O homem, lá na Idade Antiga, precisando carregar coisas, e a tecnologia que tinha era a mínima da mínima, usou o próprio homem. Depois a inteligência evoluiu, a capacidade cognitiva, aí ele disse, eu posso fazer mais. Como ele precisou carregar mais coisas, transportá-las, e o homem não dava conta, ele domesticou os animais para isso, o transporte animal. Olha só, como sempre vai ficar aliado a tecnologia com a necessidade. Depois ele quis andar em distâncias maiores. E os animais nem podiam chegar lá. E ele olhou para o rio, vou desenvolver o transporte fluvial. E aí, querendo ir mais longe, pela necessidade do mercado, do comércio que vai surgindo, e a tecnologia, vem o marítimo. Aí no 16 ele quer se lançar ao mar, descobrir outros continentes, outros povos e conquistá-lo. Aí ele aperfeiçoa o marítimo. Olha só, a tecnologia com a necessidade. No 18 veio a primeira revolução industrial. Aí veio a tecnologia do vapor, do ferro. E ele queria o quê? Aí veio a necessidade, o transporte de carga, ferro, vapor e carga, desenvolve o ferroviário, o trem. Século XIX, o homem desenvolve eletricidade, combustíveis novos, mais minérios, um motor a combustão melhor. E a cidade ficou grande, olha a necessidade. A carruagem não dava mais conta. Aí veio o automobilismo, a indústria automobilística, o rodoviário. É tudo tecnologia e necessidade. Século XIX, aí veio o século XX, o homem vai se lançar ao mundo, as empresas multinacionais, no pós-segunda guerra. As pessoas vão sentir, olha aí a necessidade, de viajarem, de circularem mercadorias pelo mundo rapidamente. Ele queria encurtar as distâncias através do deslocamento. Como no século XX a gente já tinha uma tecnologia, a gente aperfeiçoou e melhorou o quê? A aviação. E aí, ainda no século XX, o homem vai morar em grandes supercidades chamadas metrópole. Aí a necessidade de um transporte que não congestione. E a tecnologia, ele já estava vivendo a terceira revolução industrial. Ora, se eu tenho a terceira revolução industrial e eu tenho a necessidade de um transporte que não congestione, aí vem o metrô. Necessidade do transporte espacial. Foi a Guerra Fria, gente. Olha, essa coisa de conquistar o espaço, o primeiro de tudo é porque sempre intrigou a humanidade. Desde a antiguidade, os primeiros habitantes do planeta, os primatas, sempre se intrigaram com o céu. As civilizações antigas, como os sumérios, assírios, caldeus, babilônios, fenícios, romanos, incas e maias, toda a civilização antiga sempre olhou para cima. Marcou constelações, criaram astrolábios. Os antigos já previam eclipse, já sabiam de fenômenos espaciais. Olha só, os gregos, gente, os romanos, analisaram muito o espaço. O que tem de manuscrito deles, isso sempre intrigou. E na época das navegações, mais ainda. E aí isso foi sempre uma intriga do homem conhecer o universo. Aí quando estoura a Guerra Fria, aí veio a necessidade da guerra. Aí eles desenvolveram tecnologias, homem em órbita,
a primeira nave a dar uma volta no planeta, primeiro isso, primeiro aquilo, primeiro homem a pisar na Lua, e aí primeiro homem... É assim, gente. E os drones vêm na necessidade da praticidade das imagens. Nós vivemos a era das imagens, da comunicação. E a tecnologia, ó, já tínhamos, os militares fizeram, e aí surgiu o drone. Então nada é à toa. Toda necessidade casada com uma tecnologia, gente, nasce algo que evolui. No caso aí, os transportes. Beleza? Agora eu vou detalhá-los aqui, os transportes. Olha só. Eu tenho aqui o rodoviário. Bora bater um papo sobre ele. Bom, as vantagens é a flexibilidade do serviço. Na hora que eu quiser, eu uso. Na hora que eu não quiser, tá parado. Ah, eu preciso transportar muita carga. Eu boto caminhão. Não, professor, é só uma mercadoria pequena. Vai numa moto. Ele é muito flexível. Ele é muito flexível. Dependendo da quantidade da carga, eu uso um trem, por exemplo, eu não posso fazer isso. O trem ele vai todo, com muita ou pouca carga. No rodoviário, não. Se eu tenho muita carga, eu boto muita carga, muito transporte, eu boto pouco. Flexibilidade no deslocamento. Ele vai na tua casa. O trem é de uma estação para outra, o avião é de um aeroporto para outro, um navio é do porto para outro. Ele não. Ele é flexível no deslocamento de cargas. Ele é porta a porta. É rápido, ponto a ponto. Principalmente os mais leves, como as motos. Não é verdade? Menor custo de embalagem, porque ele entrega lá na tua porta. E ele vai deixar de acordo com a quantidade que vai... ele é um transporte, na sua maioria, muito utilitário. Quando ele fala utilitário, é que é a utilização daquele que está querendo. Quando você vê um caminhão trazendo um carro cegonha, né, chamado, trazendo um monte de carrinho zero, porque é a quantidade que já foi vendida ou vai ser vendida. Se você vê um caminhão de mudança, ele está levando a quantidade de coisas que a pessoa botou ali dentro. É para aquela pessoa, é para aquela loja, é para aquele industrial que vai industrializar aquele minério, aquele produto agrícola. É por isso que ele é muito rápido. Menores custos de embalagem, né? Manuseio de pequeno lote. Como eu te falei, tu pede pelo iFood ou não sei, uma pizza. Quem vai deixar é o entregador numa moto. Ou seja, é um pequeno lote. Elevada cobertura geográfica. Eu acho massa isso aí do rodoviário. O rodoviário, gente, ele... Presta atenção. Se eu instalar uma linha de trem lá em Uruçuí para transportar soja no trem, quando estiver na época da colheita e do transporte, o trem vai dar um show lá, levando muita soja. Mas parou a colheita e o transporte da soja, o trem fica parado lá. Não tem como sair de lá o trem. Eu só vou usar lá no outro ano. O automóvel não. Vamos lá. Está na época do transporte da soja. Eu mando um monte de caminhão para lá, para Uruçuí, região. Vai um monte de caminhão, vai, menino. Estão presentes de caminhão lá, beleza? Terminou? Terminou. E agora, o que eu vou fazer com esses caminhões? Eu tenho que deixar pregado aqui? Não. Caminhoneiros, procurem saber onde tem outras... Não, professor, está tendo agora a safra da uva lá em São... Vamos para lá. Não, professor, está tendo o corte da cana. Vamos para ali. Então, o caminhão eu posso movê-lo. O trem não, ele é empregado no chão. Beleza? Muito competitivo em curtas e médias distâncias, porque ele é muito ágil, é flexível, é porta a porta. Embalagens urgentes. Menino, deixa isso aqui. Gente, faltou a bata. Marcelo esqueceu a bata. Aí a Iracema vai brigar comigo. Eu digo, não, peraí, eu vou ligar para alguém de casa. Ei, me traz aí a bata que eu esqueci. Eu não posso ligar. Ei, pega um avião de um bairro aqui e deixa essa bata aqui no outro bairro, no avião. Não tem como. Tá vendo como ele é muito... Ele entrega direta e segura. É o transporte rodoviário, né? Beleza.
Agora as desvantagens. Tudo tem dois lados, né? Carga limitada. Por maior que seja um caminhão, ele nunca vai levar igual um trem, um navio, um avião. Não dá. Depende de infraestrutura. Ah, gente, aí vem as estradas, a sinalização, estacionamento, viadutos, rodoviárias. E vai embora. Ele é caro para esse tipo de coisa. Depende do trânsito. Aí vem o congestionamento. Aí, gente, é um caos, né, em muitos lugares. Depende de regulamentação. Ou seja, é toda uma regulamentação, um código de trânsito, lei do trânsito. Ele é muito exigente nesse ponto. A regularização da aviação é mínima. Ó, tem as regras de avião, de voo, acabou. O nosso é cada regra que nasce a cada dia. Tão tal que a gente passa até mais de mês para tirar uma carteira de habilitação. Mais caro em grande distância, é verdade. Se eu tenho uma safra para sair de uma ponta a outra do Brasil por caminhões, eu vou levar muito caminhão para isso. Poucas viagens de trem, de uma ponta a outra, longe, resolve. Então, para longa distância, com muita carga, ele é complicado, o rodoviário. Muito complicado. Beleza, turma? Olha o trem aí. Aí é o ferroviário, que é carga, que não precisa de muita lei, né? Transporta muito, não tem congestionamento. O problema é que não tem flexibilidade. Ele é de uma estação para outra e tchau. Ele não vai deixar na tua casa. Ele deixa na estação. De lá para a tua casa, vai ter que ter um outro transporte para levar. Aí é o transbordo. Ele deixa na estação e diz, ó, tá aqui, tem que ter outro transporte para levar. Aí você tem que pegar, botar no outro e levar, para chegar na tua casa. Transbordo. Depende dos outros transportes, acabei de falar. Ele não vai deixar na tua casa. Ele não é de entrega final. Pouca distância, se você tem tipo 10 quilômetros, de uma cidade para outra que tem 10 quilômetros de distância, 15, eu vou botar um trem, eu vou gastar um absurdo para isso. Para curta distância ele não é bom. Não tem flexibilidade. O trem tem um horário dele. O trem tem um horário dele. Ele não é flexível em horário. E o manuseamento do trem, do trilho. Até que demora mais do que uma estrada que se estraga mais facilmente. Mas quando vai manuseá-lo, o bicho pega. Beleza? Olha, gente, uma outra coisa relacionada à globalização é a questão da energia. Porque é através da energia que nós temos as atividades econômicas. Por exemplo, a hidroelétrica. A geração de energia com a globalização. Hoje só se fala em energias sustentáveis. E as hidrelétricas, apesar de não usarem combustíveis fósseis, mas elas inundam. E na globalização, a gente vem observando o consumo de energia aumentando mais ainda. E devido a esse aumento do consumo de energia, o Brasil é um país que depende muito das hidrelétricas. Mais de 70% da energia gerada é hidrelétrica no Brasil. Isso mostra que a gente é muito dependente dessa fonte de energia. E na globalização, com as guerras, os conflitos, Oriente Médio, os sheiks, aí a Venezuela, um papel geopolítico muito interessante na globalização são os combustíveis fósseis. Petróleo, carvão, gás, principalmente o petróleo. Porque o petróleo, turma, ele surge e passa a ser a principal energia do mundo. E o comércio na globalização do petróleo é gigantesco. E nós sabemos que a cada aumento ou queda do preço, isso vai encarecer a produção. E com a globalização, a tendência também é desenvolvermos fontes alternativas de energia. Fontes alternativas são aquelas que vieram para substituir os combustíveis fósseis. E o Brasil está aí na energia a partir da biomassa. São vegetais que produzem energia, por exemplo. A cana-de-açúcar produzindo álcool combustível, a soja produzindo o biodiesel. Isso tudo são energias que são extraídas de seres vivos e não mais de combustíveis fósseis. É uma resistência e uma alternativa, como o próprio nome diz.
Porque a partir disso, na globalização, nós vamos ter o quê? O surgimento de um novo comércio pelo mundo. Um comércio que vem se expandindo cada vez mais pelo mundo. A eólica, a energia do futuro, e o Brasil é um dos grandes na geração, e não tanto na geração, mas no potencial. Nós temos ventos principalmente no Nordeste brasileiro. Os 9 estados nordestinos apresentam parques eólicos. É uma energia sustentável, limpa, do futuro não, do presente, podemos dizer assim agora. A energia solar, meus amigos, aí no Nordeste, no Piauí, que tem uma grande iluminação anual, a energia solar ela vem despontando e muitos países com a globalização vêm expandindo nessa tecnologia, que é uma energia limpa, sustentável, uma energia, mas que tem seus desafios. Retornando aos transportes e energia, né? O transporte marítimo, custo por tonelada. Olha o tamanho deste navio, é o que mais leva. Numa só viagem, o marítimo é o que mais transporta. Isso é bom, porque tem um menor custo por tonelada. A quantidade de cargas, como eu te falei, é o que mais transporta cargas. Maior capacidade e o menor custo. E é um transporte limpo, porque numa viagem, pela quantidade de carga que se leva, olhando o combustível que se consome e a poluição é mínima. Ele polui? Polui. Ele consome combustível? Consome. Mas se eu fizer o custo-benefício dele, quantidade poluída numa viagem e combustível consumido pela quantidade de produtos e matérias que ele levou, ele tem um grande custo-benefício, tanto no consumo quanto na questão ambiental. Ele é muito importante para isso. O avião, o transporte aéreo, ele é ideal para mercadorias de pouco peso, pouco volume. Rapidez é o mais rápido, em poucas horas, chega-se ao destino em longa distância. Eficácia, a questão da segurança, porque os acidentes aéreos comparado à quantidade de voo é mínima. Entregas urgentes, o aéreo contribui, né? Por exemplo, órgãos para transplantados. Acesso difíceis, porque em áreas remotas, fazendo pistas de pouso, chamados aeródromos ou até aeroportos, eu chego àquele lugar remoto, uma ilha, por exemplo. Eles são auxiliados por outros transportes, reduz os gastos com armazenagem, porque chega rápido. Agilidade, redução de estoques, a necessidade por embalagem é menor, né? Ele é um transporte mais cuidadoso no seu manuseio. É o transporte que interligou o mundo com essa globalização em longas distâncias após a Segunda Guerra Mundial. Essa evolução dos transportes, como eu citei a vocês, é fruto da necessidade e da tecnologia. Então, globalização é isso, gente. É fluxo, circulação de mercadorias materializadas e imaterializadas. E os transportes representam a principal logística para esse fluxo, para essa circulação no processo de globalização do mundo. Precisamos evoluir tanto na quantidade quanto na variedade. Produzimos muito e transportamos por rodovias, mais de 65%. Não é bom essa dependência. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso episódio de hoje. Transportes, logística, globalização. Espero ter contribuído para o entendimento dessa relação entre globalização, energia e transporte. Muito obrigado, que vocês tenham ainda um resto de aulas maravilhosas, um resto de dia, um bom final de semana e que a gente se encontre aí na nossa próxima teleaula. Valeu, turma!